Dá uma esticada na coluna aqui. Bom, pessoal, então, como disse, invertendo, né, o último tema no cronograma do curso, no cronograma original, agora que eu quero dar mais atenção especial, fisiologia neuromuscular, tá bom? E as bases fisiológicas do treinamento da força muscular. Quando eu falo treinamento, eu estou incluindo aqui também a intervenção fisioterapêutica, tá? Conceitos básicos. Bom, uma fibra muscular é uma célula muscular. Eu já comentei isso com vocês antes, né? No começo do curso, que a gente sempre pensa numa célula como sendo um ovo frito, uma coisa com núcleo, uma coisa com citoplasma e uma membrana. E a gente pensa nisso porque um dia lá no ensino fundamental, um professor, uma professora de ciências falou assim para a gente, olha, a menor estrutura de um ser vivo é uma célula, e a maior célula que existe é um ovo. Portanto, agora você imagina aquele ovo frito, né? E tal. Mas uma fibra é uma célula, tá? E a gente vai ver aqui depois a descrição da microestrutura dessa fibra muscular, que é uma microestrutura muito específica, tá? Muito diferenciada. E nós vamos ver o que faz com que essa fibra seja tão especial assim. Mas uma fibra é uma célula, ok? Nós vamos ver o conceito de unidade motora, os eventos fisiológicos da contração muscular, o que significa potencial de ação e o que é a lei do tudo ou nada, os tipos de fibra muscular que existem, os conceitos de somação temporal e somação espacial, ou seja, princípio do tamanho, o princípio de Hahnemann, a função fisiológica dos órgãos tendinosos de Golgi e a função dos fusos intramusculares, ok? Basicamente. Dentro da microestrutura, é importante que vocês tenham muito claro e consigam visualizar o que é um epimísio, o que é um perimísio, o que é um endomísio, que são faixas, né, gavetinhas de empacotamento de tecido conjuntivo, de fibra muscular, de fascículo e de músculo, de uma forma geral. O que é uma fibra, o que é uma miofibrila e o que é um miofilamento. São termos extremamente confundidores, né? Uma fibra, você fala, pô, fibra, miofibrila, filamento, qual que é a diferença? São diferentes. E é muito importante você não só saber, como ver, visualizar. Miofilamentos contráteis, miofilamentos estruturais, o que são sarcômeros em termos de estrutura, o que são sarcômeros em série, sarcômeros em paralelo, o que é sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, túbulos externos terminais, ou seja, as estruturas que são envolvidas na propagação do estímulo nervoso dentro da fibra muscular e ao longo da fibra muscular, as características anatômicas e fisiológicas da junção neuromuscular. Tudo isso são conceitos, coisas que vocês deverão saber para entender bem a fisiologia neuromuscular. Sei que vocês já viram isso na fisiologia humana, já viram isso em outras disciplinas e vão ver em outras também, tá? Mas é muito importante que vocês vejam isso de perspectivas diferentes, de professores diferentes. Vamos lá. Olha aqui. Aqui é um músculo, né? O tendão aqui em cima, ó, o ventre muscular. A gente tem uma face que recobre o músculo e recobrindo o músculo, também chamado de uma fáscia profunda, nós temos uma estrutura chamada de epimísio. Ela dá a conformidade ali ao ventre do músculo. Esse epimísio, por exemplo, é muito moldável, muito sujeito a intervenções fisioterapêuticas, a intervenções de treinamento, por exemplo, técnicas como
terapia manual, fricção, Rolfing, várias técnicas na fisioterapia atuam sobre a estrutura do epimísio. Solta-se, aumenta-se a rigidez, aumenta-se a tensão, enfim, né? Cada vez mais tem-se evidências científicas da própria estrutura microanatômica dessas estruturas todas. Antigamente se falava assim, é colágeno, fibras, tecido conectivo, mas hoje a gente sabe que essas estruturas todas têm uma função estrutural fundamental e que essa diferença na estrutura que elas causam vão ter também uma influência muito grande na função do músculo. Tá? Por exemplo, aquilo que se chama de rigidez de um músculo, que tem muito a ver com transmissão de força. É possível que o professor Sérgio Fonseca já esteja falando alguma coisa sobre isso com vocês, né? Sobre rigidez, transmissão de força, absorção. Tudo isso depende das características fisiológicas e anatômicas de epimísio, perimísio, endomísio, face e por aí vai. A gente tem aqui uma fibra. Olha aqui, uma fibra. Tá vendo? Peraí, deixa eu colocar a Stephanie para dentro aqui. Aqui, ó, olha aqui. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma fibra. Tá? É uma célula. Essa bolinha é outra célula. Essa bolinha é outra célula. Essa bolinha é outra célula. É outra fibra. Outra fibra. Outra fibra. Outra fibra. E nota que elas são circundadas, elas são envoltas por uma estrutura chamada endomísio, que fica entre as fibras musculares. E essas fibras, elas são colocadas em feixes. Aqui, ó. Cada feixe desse é um fascículo. Então, eu tenho as fibras, que são envoltas por endomísio, tenho os fascículos, aqui, tá? Que são envoltos por perimísio. O perimísio envolve, então, fascículos. Aqui, ó, isso aqui é um fascículo, isso aqui é um outro fascículo, e envolvendo eles, nós temos o perimísio. Envolvendo, então, várias fibras, vários fascículos, nós temos envolvendo o músculo inteiro, o epimísio. Tá? Então, tem endomísio, perimísio e epimísio. Seria a face profunda. Tá bom? Se nós olharmos dentro ainda da fibra, nós vamos ter miofibrilas e miofilamentos, mas isso fica para depois. Por enquanto chega. Os três, endomísio, perimísio e epimísio, têm uma função estrutural, tá? De dar estrutura para o músculo, da rigidez, da flexibilidade, consistência, enfim. Mas o endomísio, que envolve cada uma das fibras musculares, ele tem uma função outra e fundamental, importantíssima, além dessa de estrutural, de dar estrutura. Quem consegue me dizer o que é essa função? Para que o endomísio serve, além da função estrutural? Podem tentar aí. Ninguém? Vamos raciocinar comigo aqui. Gente, imagina que eu tenha aqui, ó, uma junção neuromuscular numa determinada fibra. E essa fibra aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma fibra grande. Essa aqui, ó, essa aqui é uma fibra, tá? Deixa eu desenhar, vou desenhar, peraí.
uma cor bem diferente aqui. Isso aqui, ó. Opa! Isso aqui, ó. Essa aqui. Isso aqui é uma fibra. Tá joia? Aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o nervo, a inervação para ela. Agora vamos imaginar o nervo chegando aqui, que vai para essa outra fibra. Isso aqui é uma outra fibra. Dentro de um músculo, de um mesmo músculo, eu tenho vários axônios motores, várias junções neuromusculares, e quando eu recruto uma fibra, aquela fibra é recrutada por um axônio motor, por aquele nervo. E nenhum outro nervo recruta ela. Por quê? Para que eu tenha um movimento fino, depois eu vou explicar isso melhor, eu preciso que um axônio inerve uma fibra, mas não inerve a que está do lado dele. Porque se ele inervar as duas, na hora que ele contrai as duas. E se eu quero um movimento fino, eu tenho um movimento de poucas unidades motoras. Se eu inervo generalizado, eu tenho muitas unidades motoras sendo recrutadas, muitas fibras, tá? Pode ser então que para um determinado movimento eu queira recrutar a verde, mas eu não queira recrutar a azul. Se não houvesse o endomísio aqui entre cada uma das fibras musculares, quando eu despolarizo essa unidade motora, essa unidade, essa fibra que está em contato com ela, estaria em contato com ela se não tivesse o endomísio, ela também seria despolarizada. Por quê? Porque ele passa por contato. Não é? Estaria membrana com membrana. Essa membrana está despolarizando, está em contato com essa, passa o choquinho entre aspas para cá. Portanto, o endomísio é uma estrutura que tem uma função de isolamento elétrico de cada fibra muscular. Não confundam endomísio com a membrana da fibra, tá? A membrana da fibra é o sarcolema. E o endomísio está acima da membrana de cada fibra, isolando eletricamente cada uma das fibras musculares. Right? Ótimo. Sendo assim, essa primeira macroestrutura está mostrada. Vamos lá. Olha que ilustração magistral. Não fui eu que desenhei não, né? Claro. Uma fibra agora, tá, gente? Uma fibra. Ok? Aqui você está vendo, olha, ele levantou, cortou e levantou aqui, olha, o sarcolema, que é membrana. Aqui, a aguinha. O que é a aguinha? É o citoplasma, que no caso da fibra muscular se chama sarcoplasma. Os roxinhos, olha, aqui, outro roxinho aqui, outro aqui, são os núcleos, que numa fibra muscular, por exemplo, costumam ser periféricos. Eles não são centralizados como em muitas células. Eles costumam ficar na periferia. E uma fibra muscular, ela é multinucleada. Por isso até que muitas vezes as pessoas confundem, achando que você tem várias células dentro de uma fibra. Não, é porque uma fibra ela é multinucleada. Então você está vendo aqui que a estrutura básica do que define uma célula já está presente. Ó. Membrana, citoplasma, núcleos. Só que, claro, como vocês podem ver, é uma fibra extremamente diferenciada, é uma célula extremamente diferenciada, que tem a capacidade, tem a propriedade de encurtar quando ativada. Tá? Encurta como? Através do deslizamento ao longo dos outros, de filamentos, chamados miofilamentos deslizantes. Tá? Então, notem aqui, os miofilamentos deslizantes que a gente vai ver aqui agora são os filamentos de actina e de miosina, eles... cadê aqui, ó? Vem aqui. Eles estão aqui, ó. Tá?
Mas eles também são empacotados em feixes de miofilamentos. Esses feixes são o que se chama de miofibrilas. Então, dentro de uma fibra, eu tenho várias miofibrilas e dentro de uma miofibrila eu tenho centenas de miofilamentos. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma miofibrila. Isso é outra miofibrila. Isso é outra miofibrila. É outra miofibrila. E dentro de cada miofibrila, então, centenas de miofilamentos. Tá? Aqui a gente só de curiosidade, então, adiantando, né? A gente vê essa estrutura de parecem veiazinhas roxas. É o que se chama de retículo sarcoplasmático, que tem a função básica de transmitir ao longo da fibra muscular o impulso elétrico, o impulso nervoso. O que é um impulso elétrico? É uma alteração do potencial de membrana. Tá? Com entrada e saída de íons de sódio e potássio, existe uma bomba de sódio e potássio em repouso funcionando, mantendo um determinado potencial de membrana. Quando vem o estímulo elétrico, quando vem o potencial de ação, esse caso ele tem uma força suficiente, né? Ele consegue despolarizar a membrana, você tem o quê? Uma inversão do potencial. E essa inversão do potencial vai se espalhando como efeito dominó ao longo de toda a fibra. E assim, essa inversão atinge toda a extensão da fibra, e para que esse impulso seja levado para dentro da fibra muscular, é necessária uma estrutura que se chama túbulos transversos, ou túbulos T, porque tem uma forma de T, tá? Você tem o retículo vindo dos dois lados e uma invaginação para dentro, no interior da fibra muscular. Então, por causa dessa estrutura, o nome, por causa desse formato, o nome é um túbulo T. Depois a gente vai mostrar o que é uma cisterna terminal, o que é uma tríade, mas a gente vai ver na próxima transparência, no próximo slide, se não me engano. Agora, lembrem-se, fibra, várias miofibrilas dentro dela e nas miofibrilas os miofilamentos. Os miofilamentos são miofilamentos de actina e miofilamentos de miosina. Mais uma figura aqui muito bonita, né, que mostra os miofilamentos. Desculpa, gente. Os miofilamentos, aqui, ó. Percebe aqui? Esses botõezinhos, esses pontinhos todos, agrupados numa miofibrila, como o próprio nome aqui já está dizendo, né? Aqui nesse azul clarinho, para justamente remeter a essa ideia de uma água, né, um líquido aqui dentro, são os retículos sarcoplasmáticos. Aqui os túbulos T e, olha aqui, ó, acompanha onde está a minha mão aqui, ó. Do lado de cada túbulo T, dos dois lados tem o túbulo T, de um lado e de outro, você tem uma estrutura chamada cisterna terminal. Tá? É sempre, então, um túbulo T e duas cisternas terminais. Isso é o que se chama de uma tríade. E qual a importância dela? Olha como vem o motoneurônio, o axônio motor, o neurotransmissor, que é a acetilcolina, sempre na junção neuromuscular acetilcolina, é liberado no espaço, na fenda sináptica aqui, atinge os receptores pós-sinápticos e, se houver, então, uma força suficiente, né, uma liberação de acetilcolina que faça com que haja uma inversão de polarização na membrana, eu tenho um espalhar dessa despolarização ao longo da membrana, ao longo, na extensão da fibra toda, pelo retículo sarcoplasmático e para dentro, você vê aqui dentro, aqui, ó, tem esse retículo sarcoplasmático aqui nas profundezas da fibra muscular, através dos túbulos T. De forma que acompanha o amarelinho aqui, o raiozinho, que é para remeter a ideia de uma coisa elétrica,
né, chegando aqui, terminando aqui, por isso que se chama de uma cisterna terminal. Dentro dessas cisternas terminais, eu tenho íons de cálcio, cálcio 2+, como vocês estão vendo aqui. Ao chegar ali, o potencial de ação, ele abre canais para que íons de cálcio sejam transportados, transporte ativo, ATP dependente, portanto, para o citoplasma. E é este cálcio que vai fazer com que a fibra muscular se contraia. E depois nós vamos ver como é que esse mecanismo de ação do cálcio aqui, tá? Então, você está vendo aqui uma coisa, uma figura muito linda. E agora observem os miofilamentos dentro das miofibrilas. Olha como é que isso aqui não parece uma estampa de camisa, de um short, sei lá, né? Parece uma estampa. Tem um formato, também vem a palavra em alemão aqui, que é Muster. Tem um formato, né? Tem um padrão, tá? Que vocês vão ver que você tem aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó, um miofilamento mais grosso, mais espesso. E observa que ele está aqui constantemente cercado por 6 miofilamentos finos. E cada miofilamento grosso, espesso, está cercado por 6 miofilamentos finos e sempre numa forma hexagonal. Olha que interessante. Você tem um hexágono e a coisa, isso aqui não é só no desenho, não. Isso aqui é porque o formato é esse, o padrão é esse. Deus gostava de geometria, colocou um hexágono aqui, porque provavelmente, estou brincando, né? Mas a evolução deve ter mostrado que essa conformação hexagonal dos miofilamentos delgados, finos, em torno do miofilamento grosso, deve ser que gera a maior tração na hora da formação da ponte cruzada, né? Então, olha aqui, ó, que a gente tem, já nessa transparência de cima, aquilo que se chama de um sarcômero. Sarcômero é a menor estrutura funcional de uma fibra muscular. Aqui nós temos uma linha Z e aqui nós teremos uma outra linha Z. Linhas Z são estruturas que delimitam um sarcômero. Aqui e aqui delimitam longitudinalmente um sarcômero. A gente vê aqui, olha, numa microscopia eletrônica, linha Z e os miofilamentos aqui. Olha que bonita essa figura, tá? Dá para ver direitinho como eles são dispostos aqui. Uma microscopia eletrônica, nossa, muito bacana essa figura. Vocês estão vendo aqui, ó, mostra mais uma vez aqui, ó, isso que está desenhado aqui, aparecendo aqui novamente, tá? E agora aqui os benditos. Agora a coisa vai ficando muito molecular, né? A gente tem uma linha Z aqui em azul claro e uma linha Z. Essa figura então está mostrando um sarcômero. Os filamentos grossos, espessos, aqui em rosa, são os miofilamentos, ou os filamentos de actina. E os filamentos finos são os filamentos os filamentos de miosina. Os filamentos finos são os filamentos de actina. Quais são as moléculas que compõem o filamento de miosina? Quais são as proteínas? Só miosina. E quais são os filamentos que compõem o filamento? Quais são as proteínas que compõem o filamento de actina? Actina, troponina e tropomiosina. São os 3 principais. Então, vocês estão vendo que a coisa aqui ela vai ficando cada vez mais com a melhora de métodos de imagem, de microscopia, você vai vendo lá dentro da fibra muscular, lá dentro do sarcômero.
Perfeito? Estão vendo aqui, ó? Então compara aqui, ó. Linha Z, miosina, actina. Olha como é que tá, dá para ver direitinho. Linha Z, a miosina no meio e a actina aqui, ó. Aqui é só actina. Isso dá para ver actina, tá? Mesma coisa aqui. Linha Z, os filamentos, o pretinho aqui, ó, é o filamento de actina. E no meio aqui, os filamentos de miosina, no marronzinho mais claro. Agora, por que existe tanto nessa representação visual da célula? Porque para que você entenda o funcionamento da contração muscular e depois como que o músculo se adapta à carga mecânica, a gente precisa de ter uma visão, a gente precisa de conseguir enxergar. Perfeito? Então, aqui agora a estrutura do sarcômero. Agora, Carol, 45 minutos. Para mim a gravação. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, então, aqui, como eu disse, né, as linhas Z, o miofilamento de miosina e o miofilamento de actina. O miofilamento de miosina só contém a proteína miosina. E o miofilamento de actina contém basicamente actina, troponina e troponiosina. Esses miofilamentos, eles são todos são chamados miofilamentos deslizantes, os de miosina e os de actina, né? Esse é o nome deles. O que acontece? Na verdade, durante a contração muscular, você pega as duas linhas Z e na hora da formação da ponte cruzada, há uma aproximação de uma linha Z da outra, tá? Quando você tem vários sarcômeros colocados em série, o que são sarcômeros colocados em série? Você imagina vagõezinhos de trem, tá? Um sarcômero que se encolha, que encurte, né? Ele tem um encurtamento muito pequeno. Agora, você imagina centenas de sarcômeros em série dentro de uma mesma fibra, dentro de uma mesma célula. O encurtamento somado de cada sarcômero faz com que a fibra, então, consiga encurtar muito. Tá? E é assim que funciona o encurtamento da fibra e do músculo. Contração muscular concêntrica. Como que é a contração, o trabalho muscular excêntrico? Eu tenho a formação das pontes cruzadas, mas eu tenho um afastamento das linhas Z, com alongamento da fibra muscular. Portanto, ele meio que vai contra a tendência natural do sarcômero de encurtar, né? Então, você gera tensão, mas mesmo assim a força externa é maior do que a força de contração. Então, por exemplo, quando eu dou um salto, e ao aterrissar, eu tenho o quê? Eu tenho exercício excêntrico com quadríceps, com reto femoral, vasto lateral, vasto medial. Por quê? Eles fazem a ponte cruzada, haveria uma tendência de aproximação das linhas Z e encurtamento do sarcômero, mas a força da aterrissagem é maior. Então, o sarcômero alonga. Tá? Dá para entender, portanto, que, via de regra, e anotem isso daí, o exercício muscular excêntrico, ele causa mais dor muscular de início tardio do que o exercício muscular concêntrico. Dessa maneira, para alguém que não esteja acostumado, correr dá mais dor muscular do que pedalar e jogar futebol dá mais dor muscular do que correr. Por quê? Se você não estiver acostumado com as três, obviamente, né? Porque no pedalar, você praticamente não tem trabalho muscular excêntrico. O trabalho muscular excêntrico é só de antagonista do movimento. Mas o movimento é quase que todo feito de trabalho concêntrico.
tanto na parte posterior da coxa quanto inferior, quanto gastrocnêmio, etc. e tal. Panturrilha, tibiais. Agora, na corrida, não. Na corrida, todo toque no solo, e a frenagem do toque no solo, significa trabalho excêntrico de panturrilha, de gastrocnêmio, sóleo, da musculatura da coxa, de uma forma geral. E quando eu jogo futebol, eu tenho aceleração, tenho frenagem, tenho salto, aterrissagem, mudanças de direção. Então, tenho muito mais trabalho excêntrico que só na corrida. Tá? Portanto, claro, se fosse um esforço comparável, é muito difícil comparar atividades de naturezas diferentes. Mas se for um esforço comparável, quanto mais componente excêntrico houver no movimento, mais dor muscular. Por quê? Olhem só, olhem como os filamentos de actina precisam de se acoplar nos filamentos de miosina, precisam se acoplar aos miofilamentos de actina para que haja a contração. Não é? Se há contração, intuitivamente você tem um encurtamento, mas nesse caso você tem um afastamento. Então você tem muito mais dano proteico com o trabalho muscular excêntrico do que concêntrico. Havendo dano proteico, de microestrutura proteica, o microdano, né? Tanto de miofilamento quanto da própria estrutura do sarcômero, da própria fibra muscular, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais dor muscular de início tardio. A dor muscular de início tardio, aquela que a gente tem 12 horas, 24 horas, 48 horas após a realização do exercício, ela é causada por um processo inflamatório decorrente do dano estrutural da fibra muscular. Tá? Não é uma lesão, é um dano. O pessoal costuma usar muito o termo microlesão, mas microlesão remete a uma sensação de algo patológico. A gente não está se referindo aqui a nada patológico. Isso aqui a gente tem uma situação fisiológica normal de dano, de gasto estrutural, desgaste estrutural. Né? Tanto que quando a gente faz estudos para causar dor muscular, para ver o que acontece na dor muscular, a gente faz sprint em downhill, sprint morro abaixo, ladeirinha abaixo. Né? Aqui mesmo no CTE, aqui fora, a gente tem uma pista, uma parte da pista de atletismo que é uma rampa, para que as pessoas possam fazer sprint para baixo. Por quê? Com ganhar da velocidade, com a velocidade facilitada, você vai ter muito mais trabalho concêntrico de frenagem a cada passada. Né? E aí você estimula o surgimento do dano e da inflamação. Só a título de curiosidade. Tá? Agora, notem bem, olha o filamento espesso, filamento de miosina. São várias moléculas de miosina num feixe. A molécula isolada, ela é assim, ó. Professor, tá? Oi. posso interromper rapidinho? Pode. É que eu não entendi direito o mecanismo da contração muscular excêntrica. É em série também, só que em vez de encurtar as bandas Z, vai aumentar a distância, é isso? Você vai distanciar as bandas Z, exatamente. Mas é em paralelo, né? Não. Oh, em série, Eu falei só dos em série, tá? Tá. No trabalho concêntrico você tem um encurtamento, no trabalho excêntrico você tem um distanciamento. Tá bom. Tá? E quando você tem vários sarcômerozinhos ali como vagõezinhos, você tem ali os vários sarcômeros em série, cada um ou encurta ou alonga junto, então você tem um alongamento curto, um alongamento grande ou um encurtamento grande. Agora, o que seriam lá os sarcômeros em paralelo é como se tivesse vários trens um ao lado do outro. Tá? Um trem aqui, outro trem aqui, outro trem aqui. Trens. Tá? Então, várias fileirinhas de sarcômero, mas agora vários em série, só que agora paralelamente. Tá bom? Mas o que eu quis mostrar até agora foi só o efeito do encurtamento de um sarcômero somado a um encurtamento do outro, provoca um grande encurtamento da fibra. Ok?
professor. Obrigada. De nada, Iane. Então, vamos lá. Essa aqui seria a molécula de miosina. Uma molécula, tá? A gente tem uma haste e a gente tem cabeças da miosina, tá? São conformações diferentes de proteína e na hora da contração muscular, essa proteína, ela se mexe. Então, tem uma haste com a cabeça, ela faz assim, ó, tá? Faz esse movimento aqui, ó. E aí ela se acopla no filamento de actina para que haja esse movimento, ó. E notem, não é um acoplar e fazer aqui não, tá? Eu tenho um acoplamento, um movimento da cabeça da miosina, um desacoplamento, um novo acoplamento, um novo movimento, um desacoplamento. Acoplamento, movimento, desacoplamento. E assim, olha. Perceberam? E notem, num feixe de moléculas de miosina, ou seja, no filamento de miosina, eu tenho várias moléculas. Agora, notem que tem hastes e cabeça voltadas para cá e hastes e cabeça nessa direção, voltadas para cá. Então, essas cabeças de miosina, elas fazem esse movimento e essas cabeças de miosina fazem este movimento. Dessa maneira, eu tenho encurtamento. Tá? Quando isso acontece, essa formação de pontes cruzadas, o acoplamento é a formação de uma ponte cruzada. Quando eu tenho esse acoplamento, essa formação da ponte cruzada, eu tenho esse deslizar de um lado para cá, de outro lado para cá. Encurta. No trabalho muscular excêntrico, eu também tenho a formação da ponte cruzada, mas mesmo assim, o sarcômero se alonga. Correto? Mas por que eu tenho isso aqui, ó, o encurtamento? Porque eu tenho cabeças nesse sentido e cabeças, moléculas com as cabeças nesse sentido. Tá? Então, assim, a gente consegue visualizar como que funciona a contração muscular. Lembrando que o processo de acoplamento e desacoplamento é ATP dependente, principalmente o desacoplamento é ATP dependente, tá? E o acoplar, desacoplar, acoplar, desacoplar, chama-se ciclagem de pontes cruzadas. Assim a gente consegue entender como que o sarcômero contrai. Só um detalhe, gente. Olhem aqui. Vocês estão vendo que tem várias moléculas de miosina, não estão? Como que funciona a hipertrofia? Quando eu ganho massa muscular, o que vai acontecer aqui? Aquilo que a gente fala assim, aumentou a síntese proteica no músculo. Olha, a gente tem constantemente, em todos os tecidos, mas principalmente no tecido muscular, síntese de proteína e degradação de proteína. Síntese e degradação. Síntese e degradação. Quando eu estou tendo mais degradação do que síntese, o meu músculo atrofia. Tá? Quando eu tenho isso, por exemplo, na imobilização. Quebrei o braço, a perna, fui operado, estou imobilizado, estou acamado, não há o estímulo mecânico e metabólico para que haja síntese proteica aumentada, perco massa muscular, perco proteína. Tá? A degradação é maior do que a formação. Quando eu estou comendo bem, comendo proteína, comendo carboidrato, fazendo exercício, eu tenho estímulo para síntese proteica. Se a síntese for maior do que a degradação, eu tenho hipertrofia do músculo. E o que seria a hipertrofia? A hipertrofia é o aumento do número de moléculas de miosina no filamento de miosina, que vai engrossar
filamento. Você imagina engrossando, tendo mais moléculas, tendo mais cabeças de miosina para fazer ponte cruzada, eu tenho o quê? Aumento de força. Tá? Eu literalmente estou engrossando a corda. Se eu tiver mais moléculas de actina, de troponina, de tropamiosina, eu estou engrossando o filamento de actina. Então, tenho mais locais para a cabeça da miosina se acoplar. Eu tenho além de mais miofilamentos de miosina, além de mais moléculas de miosina no miofilamento, eu tenho mais miofilamentos. E depois eu tenho mais miofibrilas, dentro de uma mesma fibra. Tudo isso vai fazer o quê? Com que a fibra fique mais grossa. E se cada fibra fica mais grossa, eu tenho um músculo mais grosso. A área de corte, a área de secção transversa do músculo aumenta. Isso é a verdadeira hipertrofia, que normalmente leva ao aumento da força muscular máxima, e é o que se denomina de hipertrofia miofibrilar. Existem dois outros tipos de hipertrofia, que na verdade não levam ao aumento da força muscular, mas é importante que seja dito. A hipertrofia sarcoplasmática, eu já expliquei isso em outras aulas, que é o aumento do teor de água dentro de uma fibra, aumento do teor sarcoplasmático. Faz com que cada fibra também engrosse. O músculo engrossa, mas é água, tá? A fibra está mais hidratada e tudo mais, mas não aumenta a capacidade de gerar tensão. E aquilo que se chama de hipertrofia transitória, que é o acúmulo de líquido no espaço intersticial entre as fibras musculares. Quando eu faço um exercício qualquer e o meu músculo fica meio inchado, e ele fica assim por quê? Por causa da pressão de perfusão do sangue, porque tem que irrigar o músculo, e com essa pressão de perfusão aumentada, eu tenho passagem de água para o espaço intersticial. E aí o músculo também aumenta. A pessoa fica mais edemaciada, mais grossinha, digamos assim, mas também não aumenta a força muscular. Tá? É importante para fins estéticos e tudo mais, a pessoa vai posar, vai desfilar e tal, e aí faz esse tipo de procedimento. Só para vocês aprenderem a diferenciar. A que importa é a hipertrofia miofibrilar. Aqui uma outra questão, mas não vou nem entrar nesse detalhe não. Mais uma vez aqui, ó, uma molécula de miosina, tá? Com a haste e as duas cabeças. Aqui é uma haste helicoidal, né? Vários aminoácidos aqui. E aqui um filamento, ou seja, é um feixe de moléculas. Parecem pólipozinhos saindo, são as cabeças de miosina. Imagina, quanto mais moléculas de miosina houver num filamento de miosina, maior o número de cabeças, maior a quantidade de ponte cruzada, maior a tensão que aquela fibra muscular consegue gerar. Tá? Agora, aqui embaixo, agora em verde, nós temos a miosina, né? A cabeça da miosina aqui, ó. Repara aqui, ó. Acoplou, tá? E mexeu e desacoplou. Tá joia? Aqui, 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 aqui. E esse acoplamento é feito aqui, olha, na actina. No filamento, então, aqui o filamento espesso, thick, filamento delgado, fino, thin, tá? A gente tem também uma estrutura helicoidal aqui, olha, mas as moléculas de actina, que é uma proteína, essa bolinha roxa, a tropomiosina, que é essa cordinha, essa lombriguinha rosa aqui, e a troponina, que é essa molécula, essa proteína amarela. Tá? Existem sítios específicos aqui para a ligação da miosina com a actina, para que haja a geração da ponte cruzada. Normalmente, na hora da contração, a troponina
tropomiosina que fica cobrindo a quitina, ela vem para o lado e descobre a quitina, para que a cabeça da miosina possa se acoplar. E assim funciona, então, o deslizamento dos miofilamentos um ao longo do outro. Mesma coisa, olha aqui que interessante, ó. Músculo relaxado. Linha Z, filamentos de actina aqui, ó, de miosina, filamento de actina, tá? Na hora que vem ATP e cálcio, eu tenho a formação de ponte cruzada. O que eu tenho então? Isso aqui, ó. Repara, as duas linhas Z chegaram para o meio e o sarcômero se encurta, logo a fibra muscular se encurta. Quando cessa o estímulo, esse cálcio é reabsorvido. E quando ele é reabsorvido, então, eu tenho um relaxamento do sarcômero, o espaçamento entre as linhas Z. Mesma coisa, eu estou falando isso aqui só para mostrar para vocês, olha, várias representações visuais do mesmo fenômeno. Em cima relaxado, embaixo contraído. Na hora que relaxar de novo, faz assim, tá? Você vê aqui, ó, repara aqui as setinhas, olha, as setinhas pequenininhas em azul aqui, ó, tá? Ele mostra a ciclagem das pontes cruzadas. Ciclagem. Tá? Acopla e solta, acopla e solta. Aqui é só uma outra representação, mas para mostrar para vocês a presença de outras proteínas dentro de um sarcômero que não são proteínas pertencentes diretamente aos miofilamentos no que diz respeito à contração, ao deslizar deles, mas são fundamentais como miofilamentos estruturais. Então a gente vai ver a mais conhecida delas, de todas essas proteínas, que é essa molazinha azul aqui, olha, aqui e aqui, que se chama titina. A titina é o nome da proteína, né? Parece uma vizinha sua que chama Cristina. O apelido dela não é titina. Ela liga o feixe, o miofilamento de miosina ao disco Z. Tá vendo? Ele então não tem uma função de contração, mas tem uma função de sustentação, né? A gente tem tropomodulina, tem uma função aí um pouco estrutural, porque ela modula a função da troponina, mas uma outra é a nebulina, existe uma outra que não está representada aqui, chamada desmina. São várias proteínas que dão estrutura ao sarcômero. E quando nós treinamos força, além da síntese proteica de proteínas dos filamentos deslizantes, miosina, quitina, troponina e tropomiosina, nós temos também síntese proteica de titina, de nebulina, de desmina, para que o arcabouço, ali, ó, o andaime lá do interno, o esqueleto interno estrutural ali do sarcômero também fique mais forte. Não adiantava você fazer mais tensão se esse músculo não tem mais proteína para suportar isso, tá? Eu acho que tem uma outra figura aqui que mostra que outras... Aqui, ó, aqui mostra nebulina, né? Aqui mostra tropomodulina também. Aqui mostra alfa-quitina. A alfa-quitina, alfa-quitinina, né? É uma proteína fundamental da linha Z. Ela dá força à linha Z, está associada também à recuperação, à capacidade de recuperação da pessoa. E diga-se de passagem, a titina, por exemplo, é uma molécula muito associada à capacidade de o sarcômero se alongar quando você alonga um músculo. Tá? Então, é uma proteína que costuma responder com hipertrofia, com aumento da quantidade dessa proteína, quando nós fazemos treinamento de flexibilidade para aumentar a amplitude de movimento.
tá? Aumenta a quantidade de titina para que o músculo, o sarcômero, possa se alongar mais. Claro que não é a única mudança, né? Não é a única mudança, mas mas é uma das mudanças que fazem com que o sarcômero fique mais alongado. Tá bom? Beleza. Estruturalmente, é isso aqui. Eu vi que tem algumas perguntas, deixa eu ver se o que está aqui. Ok. Tá. Hipertrofia. Não, na verdade, eu falei de hipertrofia miofebrilar, a segunda foi hipertrofia sarcoplasmática, que é quando há um aumento do teor de líquido dentro do sarcômero, dentro da célula, e a hipertrofia transitória, que foi a terceira, que é quando há um aumento do teor de líquido no espaço intersticial, não dentro da fibra, mas no espaço intersticial. Então a pessoa fica mais inchadinha. Isso é transitório porque acontece logo depois do início do exercício, mas assim que o exercício cessa, meia hora, 40 minutos já passou o efeito, tá? Bom, alguma pergunta, pessoal, com relação a isso? Professor, Fala. não sei se você falou ou não, mas você falou como que funciona o mecanismo de diferença de uma contração concêntrica para uma excêntrica? Eu não entendi muito bem. Não, os mecanismos da contração são os mesmos, tá? Mas o que vai acontecer, João, né, que perguntou. Isso. O que vai acontecer, João, é que olha como está essa figura aqui, ó. No músculo, quando ele está relaxado, ele está aqui. Contraiu, há um encurtamento, tá? Agora, pode ser que eu tenha a formação da ponte cruzada, como você está vendo a setinha aqui, ó, tá? Mas a força externa está puxando o músculo, tá? Então, mesmo com a ponte cruzada, eu tenho o alongamento do sarcômero. Entendi. Você imagina, tá? Você imagina, por exemplo, na hora que eu salto, eu estou na posição agachada, tá? Então, salto para cima. Não dá para eu saltar aqui na câmera, né? Vocês não vão ver, mas eu tenho um salto para cima. Então, na hora de eu dar um impulso, eu tenho uma contração, um trabalho muscular concêntrico no quadríceps. Concorda comigo? Concorda, João? João? Oi, tá ouvindo não? Agora eu ouvi. Concordo. Concorda? Beleza, tá? Quadríceps contrai. E aí te joga para cima. Na hora que você aterriza, o que acontece? O quadríceps alonga. Quando você amortece o movimento no chão, não alonga? Alonga. Você Alonga. agacha um pouco. É isso, alonga, você agacha, você amortece. Tá? Ele alonga. Mas nesse alongar, ele está fazendo a contração mesmo assim. Só que ele alonga. Está tendo ponte cruzada, como você está vendo aí na transparência, lá embaixo, ó, aqui, ó, está tendo ponte cruzada mesmo assim, só que ele alonga mesmo assim. Entendi. Tá ok? Beleza, obrigado. É isso. Eu não falei como que o músculo contrai ainda não. Uhum. Bom, falei só no comecinho lá, né? Mas eu vou descrever com mais detalhes. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode fazer agora. Professor, A hora é agora. Fale aí. A ponte cruzada é cada junção da cabeça da miosina com a actina ou o conjunto delas? Então, não, exatamente. Ponte cruzada, a gente se refere a uma ponte cruzada de cada cabeça, né? Mas elas não tocam todas ao mesmo tempo, não. Tá? Então, Entendi. elas tocam em tempos diferentes e de forma cíclica. Essa aqui está tocando, essa aqui está relaxando. Então, Essa cada vez que toca é uma ponte cruzada. Isso. Tá. Tá? E o processo geral, a gente fala que é a formação de pontes cruzadas. E quando a gente se refere ao formar e soltar, formar e cruzar e soltar, a gente fala de ciclagem de pontes cruzadas. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma questão, gente?
Ótimo. Então é o seguinte, ó. Aqui, ó, o Yanni, que você tinha acabado de me perguntar, olha a coisa em termos micromoleculares aqui mesmo, moleculares mesmo, tá? O filamento aqui de actina, uma representação, né? Um desenho. Repara como um ângulo, há um ângulo que muda aqui, ó. Na cabeça, tanto daqui quanto a haste, né? Você vê que o ângulo diminui, e aí você tem um toque e esse movimento, ó. Tá vendo? E olha só, a cada ciclagem de uma cabeça de miosina, cada ponte cruzada fez, você tem um deslizamento de cerca de 10 nanômetros. Isso é muito pouco. O que é que faz com que, então, eu consigo fazer isso aqui com o meu braço? Ó? Como que eu consigo fazer isso? É o somatório de várias pontes cruzadas e vários sarcômeros. E aí eu tenho um grande alongamento do músculo. Perfeito? Sim. Tá? Então, acho que assim a gente consegue visualizar melhor, né? Pois bem. Então... Oi, pode falar. Só para reforçar aqui minha ideia. Você falou assim que o exercício excêntrico ele traz mais dor tardia do que o concêntrico, né? Mas por que isso acontece mesmo? Pensa bem, um trabalho muscular excêntrico não é um trabalho meio antinatural? Concêntrico ou excêntrico, você falou aí? O excêntrico é meio antinatural, né? Porque quando você faz a ponte cruzada, olha nessa figura aqui, ó. Olha aqui, acompanha a setinha aqui, ó. Relaxado, ponte cruzada e contração, tá? O termo em inglês de ponte cruzada é cross bridge, tá? Ponte cruzada de miosina. Então, o que eu tenho? Eu fiz o movimento e a tendência, então, é eu remar para cá. Mas como tem alguma coisa puxando, por exemplo, o que está puxando? Eu estou aterrissando, estou caindo no chão. Tá? Então, mesmo havendo ponte cruzada, e deveria fazer isso aqui, está fazendo a ponte cruzada, ela está fazendo isso aqui, ó. Tá? E aí eu tenho mais dano. Ok? Ok, obrigada. Isso aí. Olhem aqui. No processo de geração do potencial de ação, gente, eu tenho, acompanha a setinha aqui, olha, uma junção neuromuscular aqui, essa aqui é uma fibra, outra junção neuromuscular aqui, isso aqui é outra fibra, tá? Eu tenho o que então? Eu tenho aqui um potencial de ação, aqui vocês veem as vesículas contendo o neurotransmissor acetilcolina, tá? Na hora que chega o potencial de ação, eu tenho uma abertura das vesículas que contém o neurotransmissor acetilcolina. Ela cai aqui na fenda sináptica, toca os receptores pós-sinápticos e causa, então, uma inversão de potencial. Se a liberação de acetilcolina e a sensibilidade dos receptores forem suficientes, eu tenho uma inversão de polarização. Então, eu tenho uma transmissão aqui, ó, do estímulo nervoso ao longo e para dentro da fibra muscular, através de túbulos do retículo sarcoplasmático, os túbulos T. Tá? Olha o que é uma tríade. É o túbulo T e duas cisternas terminais. Nota que dentro das cisternas terminais, cisterna terminal é uma parte do retículo sarcoplasmático, que é essa estrutura em azul, tá? Dentro das cisternas terminais, eu tenho os íons de cálcio, que são essas bolinhas nessa figura aqui, essas bolinhas amarelas. Chegou o estímulo lá, esse cálcio ele sai de dentro das cisternas terminais
invade o citoplasma, esses íons de cálcio 2+. Aqui, ó, tá vendo que ele está saindo e entrando aqui no citoplasma? Aqui, ó, tá? Aqui a tríade, o impulso chegou na seta roxa, veio até aqui, libera o cálcio que estava dentro da cisterna terminal, ele vai entrando em todo o citoplasma, tá? E ao chegar no citoplasma, o que ele faz? Eu tenho aqui, então, um filamento de miosina e tenho filamento de actina. Aqui na actina, lembrando, eu tenho tropomiosina e troponina. A cabeça da miosina, ela toca sítios específicos aqui que são cobertos, normalmente é na troponina, eles são cobertos pela tropomiosina. Quando o cálcio vem, o que ele faz? Ele se liga à troponina e ele retira a ação bloqueadora da tropomiosina. A tropomiosina estava impedindo a realização da ponte cruzada. Tá? Quando o cálcio toca, a troponina ela muda de formato e ela expõe um local para que a cabeça da miosina se acople. Então, a tropomiosina sai para o lado, a troponina muda de conformação e aí vem a miosina e faz a ponte cruzada, tá? Sob a ação, né, do cálcio. E aí você tem aqui, olha, a mudança da conformação da molécula, de miosina. Quando o estímulo nervoso cessa, o que ocorre? Esse cálcio ele é reabsorvido para dentro das cisternas terminais. Quando não há, então, a presença de cálcio aqui, o que ocorre? A troponina volta à forma inicial, a tropomiosina volta a cobrir e bloquear o sítio para acoplamento da cabeça da miosina e a ponte cruzada daquela cabeça de miosina se desfaz. Havendo uma retirada total de cálcio, o músculo volta ao estado de repouso novamente. Tá? Isso faz com que você tenha uma noção muito clara de como que o estímulo elétrico chega, libera o cálcio e o cálcio permite com que haja a formação de pontes cruzadas e contração do sarcômero. Na hora, para que esse músculo relaxe, é importante que o cálcio seja retirado dali. Tá? Para isso, o potencial de ação tem que cessar e esse transporte de cálcio para dentro da cisterna terminal, como eu mesmo falei, é um transporte ativo ATP dependente. Portanto, nunca mais se esqueçam. Existem sítios de fadiga, de surgimento de fadiga neuromuscular aqui, que são muito interessantes. A fadiga neuromuscular pode surgir aqui, depois eu vou explicar, pode surgir aqui. Agora, o primeiro fator causador de fadiga neuromuscular que eu estou falando, é aquela fadiga que não tem a ver com a disponibilidade de energia, de ATP, de fosfocreatina, de glicogênio, de gordura, de oxigênio, mas que tem a ver com os mecanismos de transmissão de impulso, tá? Uma das causas possíveis, provavelmente o primeiro fator, quando essa célula é muito ativada, muito repetidamente, é uma diminuição da reabsorção do cálcio para dentro das cisternas terminais. De forma que a célula não consegue relaxar adequadamente. Tá? Tanto que a primeira manifestação detectável de fadiga, antes de o músculo ter uma redução da tensão que ele consegue gerar, é um retardo, um atraso no relaxamento quando o estímulo elétrico é interrompido. Então, você interrompe o estímulo elétrico, naquela contração que aquele estímulo estava causando, não havia diferença ainda, a tensão
ainda estava sendo gerada na mesma quantidade de antes, só que quando a fadiga começa, na hora que eu interrompo o estímulo elétrico, eu tenho um retardo no relaxamento, provavelmente devido à dificuldade de reabsorção do cálcio de forma integral, o que faz com que não possa ser promovido um relaxamento completo do sarcômero, logo do músculo, da fibra logo do músculo. Perfeito? Então, aqui estamos. Temos aqui mais 45 minutos de aula já. Carol, pode interromper.